aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre a análise gráfica. Eu vou até entrar com mais duas taxas aqui, ó, para garantir esse movimento. Vou pegar ele aqui naquela subidinha que ele deu. Aqui você vai aprender realmente como se analisa o gráfico. Vai entender todo o entendimento lógico de uma movimentação, para que você entenda por que um suporte, uma resistência realmente faz o seu trabalho de suportar o preço ou resistir o preço dentro de uma movimentação gráfica. Então, através dos estudos da análise gráfica, que o Cadu se baseia toda a técnica que ele utiliza, só que o Cadu se baseia com algumas coisas diferentes pelo que você vê por aí. Vamos esperar fechar, ó. Tá lá, fechou. Olha aqui. Padrão de vela na região, me mostrando movimentação gráfica. Vejo como a tendência chega na região próxima a movimentações de resistência, próximo a regiões que podem resistir o preço. Eu não penso outra coisa a não ser fazer uma venda, ainda mais que o fluxo do mercado mostra que está querendo ser vendido. Ou seja, uma explicação básica aqui para você entender qual é a diferença da técnica da análise gráfica que o Cadu utiliza, pelo que você vê por aí, um exemplo, né? Porque muita gente fala assim, poxa Cadu, você em poucos minutos você consegue fazer os seus trades, analisar o gráfico. Às vezes eu vejo pessoa aí 1 hora, 2 horas à frente do gráfico para fazer uma entrada. As pessoas se baseiam muito nas técnicas da análise gráfica, se baseando apenas no preço. Eles esquecem que o preço é o efeito de uma causa de movimento. Então toda causa de movimento gera um efeito. Todo efeito é gerado por uma causa de movimento. Então o Cadu não vem só da escola asiática que estuda só o preço. O Cadu vem da escola asiática que passa pela escola europeia e chega na escola americana de trading. Então eu passei por todas essas etapas de estudos até eu entender realmente o que funciona no gráfico, encaixando tanto o modelo de uma escola asiática, por exemplo, como o modelo de uma escola europeia ou de uma escola americana. Ou seja, eu não vou me basear apenas ali no preço, no padrão de vela que acontece ali naquela região, ou que ele mostra. Eu vou ver tecnicamente também o fluxo do mercado, juntamente com os padrões que ele me proporciona. E aí eu vou conseguir fazer o desfecho da movimentação do gráfico. Então a análise gráfica, a grosso modo, que eu faço é justamente essa. Eu preciso entender uma causa que gera um efeito, que aí sim eu vou entender o que o preço está fazendo. Aí eu consigo operar o meu suporte e resistência, operar minha tendência de forma clara, vendo o que o gráfico está fazendo, entendendo o que o gráfico está fazendo, sem ficar horas ali na frente do mercado. Tá bom, pessoal? Então você que está chegando agora, já vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui, vai deixando aquele like para ajudar o canal e inclusive eu tenho um presente para você. Você que quer aprender mais sobre padrões de vela, eu deixo aqui um e-book inteiramente grátis que você pode baixar aí no meu canal do Telegram. É só você acessar aqui, ó, tem os meus links oficiais no meu canal do YouTube. Aqui tem os meus links oficiais. Tem o link de acesso ao treinamento, tem meu Instagram, tem meu WhatsApp e tem meu Telegram. Aqui também você vai encontrar abaixo de toda a videoaula, tá? Os links oficiais. Nos comentários fixados também. Então, a hora que você entrar aqui no meu Telegram, você pode entrar aqui, ó, mensagem fixada, clicar sobre ela, abre 2 links, aí você faz o download de forma tranquila, dentro daquilo que você aguarda para fazer os seus estudos, tá bom? Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, assim como lá no meu Instagram também, nos destaques, nos stories dedicados só aos alunos EAD. Aqui você vê, por exemplo, o Rogério, ó, trabalhando no mercado aberto, mercado fechado. Aí diz assim, aprendi com o senhor, né? Parabéns, Rogério. Muito feliz mesmo de ver você fazendo o que você sempre teve o sonho de fazer, que era bater as metas todos os dias, né? Aqui o Pedro, aluno novo, ó. Estou fazendo um treinamento Hunter, já estou conseguindo bater minhas metas. Ó, resultado de hoje. Aqui um testemunho de um aluno, ó, do Magno. Bom dia, professor. Passando para parabenizar a você,
sou seu aluno, nunca vi uma pessoa com conhecimento como o seu. Conheço esse mercado há mais de 2 anos, já vi inúmeros vídeos e comprei cursos, até conhecer seu canal. Comprei seu curso, foi o melhor investimento que fiz. Cada aula foi um novo aprendizado, porque o que eu já tinha aprendido era apenas o básico e algumas coisas erradas. Com o curso, abri o conhecimento, acertei onde estava precisando. Agora estou fazendo manutenção, revendo as aulas para fixar o conteúdo. Sou grato por ter conhecido seu canal, desde que comecei o curso só tenho ficado positivo todos os dias. Entendeu qual é o poder do conhecimento, pessoal? Entendeu qual é o poder de você aplicar um método todos os dias, que você não se baseia apenas em preço, você entende a causa das movimentações, você entende a lógica e a razão do porquê fazer uma compra num suporte, porquê fazer uma venda numa resistência. Não é simplesmente porque tem uma resistência que você vai vender e porque tem um suporte que você vai comprar. Não é simplesmente porque o gráfico está numa tendência que você vai ter que segui-la. Você vai ter que entender a causa desse movimento. E tá aqui, ó, o Magno falando que todos os dias positivos. Tem gente que não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, porque estuda da forma errada, de forma errada, com a pessoa errada e assim por diante, tá? Coloca um negócio na sua cabeça. O conhecimento é que vai libertar você dos seus erros. O conhecimento técnico correto é que vai fazer você entender os erros, corrigir os seus erros e ter seus resultados. Ismael aqui, ó, batendo meta, coisa linda, né, Ismael? Manda os seus resultados aqui. Helder batendo seus resultados, batendo meta. Aqui um vídeo, ó, nosso aluno Paulo, 13-0, né, Paulo? Parabéns. Wagner aqui batendo meta. José Vitor aqui também batendo meta. Marcelo batendo meta. Aula que eu subo aqui para o canal do YouTube. O John aqui, ó, que tinha deixado $20, já foi para quase 100 de novo, ó. Aqui ele manda os seus resultados. Aqui o Fernando batendo meta, Geilson e assim por diante. Entra aí, tá? Baixe o e-book, acompanhe os alunos também, caso você queira. Ó, aqui você pode também acessar, mandar um direct, uma mensagem, se tiver alguma dúvida sobre treinamento. No meu Instagram, me segue lá. Aqui tem um link de acesso ao treinamento também. Lembrando que ainda está com 60% de desconto, pessoal. Eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, né? É bem acessível. Ah, professor, estamos num período de festas, como que eu posso fazer aquisição? Normal, é de forma automática, é só entrar no link, fazer sua compra. Você recebe por e-mail o link de acesso, onde você vai fazer sua senha, começar a estudar e já ter suporte com o Cadu, tá bom? E a compra aqui, foi boa ou não? O que vocês acharam da compra? O Cadu estava certo em comprar? Porque tem muita gente que vai falar assim, não, tem que vender, né? Tinha muita gente que vai falar assim, não, tem que comprar até chegar aqui. E o Cadu veio e vendeu aqui, né? E a venda, olha que coisa linda. Essa entrada aqui, pessoal, você pode fazer em qualquer mercado. Se eu tivesse feito no índice, eu estaria 5, 6 minutos já na tendência batendo meta. Se fosse no Forex, a mesma coisa. Então entenda uma coisa, a análise gráfica, como eu aplico, onde eu vejo o preço como efeito, como uma causa de movimento, é aplicado em qualquer mercado, tá? É qualquer mercado, tá bom? Bom, vamos lá? O SDJPY, entradinha aqui com 3 taxas, entradinha perfeita. Ó, Euro-USD, lembrando que hoje é uma sexta-feira, né? A gente tem que ter um certo, não é receio, mas a gente tem que entender que hoje é sexta-feira. Quando o mercado está numa sexta-feira, o que acontece? Muitos mercados estão no fechamento, sabemos que temos aí datas comemorativas, então existem algumas coisas que podem fazer com que o gráfico fique um pouco mais movimentado. Ah, Cadu, mas atrapalha alguma coisa? Não, hoje atrapalha porque é sexta-feira, independe se segunda-feira vai ser feriado ou não. Mas por ser uma sexta-feira, o mercado ele pode fazer esse trabalho sim, de falta de liquidez normal, como um trabalho comum faz, tá? Então essa falta de liquidez pode ocorrer sim. Ó, mercado veio, buscou região, tá buscando mais região novamente. Quando eu vejo aqui, ó, eu vejo esse candle fazendo um padrão de continuidade de preço, fazendo um padrão de movimentação,
e eu vou trabalhar ele de novo. Por quê? Ó, ele faz o fechamento aqui do pavio nessa região, depois ele vem fazer o fechamento aqui, ó, nessa região. Então o que eu estou pensando com ele aqui? Ó? Deixa eu fazer essa movimentação aqui para você entender. Isso aqui é um padrão técnico que eu ensino lá no treinamento quando a gente vai entender uma tendência, né? Quando a gente vai entender um movimento de uma tendência. Você está vendo que o gráfico está com muito pavio, com muita movimentação. Você consegue ver, né? Ó, olha só o fechamento dessa região, tem bastante pavio. Olha o movimento dessa região aqui, tem bastante pavio. Isso que é uma sexta-feira. Esse é o problema de uma sexta-feira. Dá uma olhada, ó, o preço retornando naquela região. Ele foi buscar o pavio e está retornando aqui nessa região. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se ele vier fazer fechamento de novo ali dentro, eu posso pegar ele aqui com mais taxas. Ó, voltou na região, tomei o loss sem problema algum. Ele não continuou a movimentação do preço por causa dessa região aqui, ó, do pavio. Mas, olha aqui, ó. Isso aqui é a região, tá vendo, ó? Onde ele veio buscar com o candle de baixo. Ali é onde eu esperava que ele fosse chegar com o preço. Por isso que eu falo para você, sexta-feira, volatilidade, fechamento de mercado na sexta, um feriado na semana que vem. O que pode afetar para nós? A sexta-feira, por ser um fechamento de mercado semanal. Começa a ter falta de liquidez, começa a ter volatilidade, muitas regiões com pavio. E o que acontece? O mercado pode vir buscar ou não a região do pavio. Então, olha a movimentação do gráfico. Eu vi um padrão de continuidade na tendência, fiz a minha entrada, só que o preço chegou até a região de correção, fez movimento, retornou, me deu loss, só que aí depois eu peguei na continuidade tranquilamente. Tá lá, ó, tá? Entendi movimentação. Aí é para você entender quando eu falo de região. Isso aqui, ó, tudo é uma região. Isso é para você entender que a resistência, ela não se baseia apenas nessa região ou nessa região. Ela engloba todo esse movimento aqui, ó, que eu estou fechando com X. Então o gráfico pode corrigir nesse movimento aqui no fechamento do corpo, ele pode corrigir no fechamento do pavio, ele pode vir um pouquinho mais acima e pegar essa região de cima, ó. Então essas definições de regiões, você também aprende no treinamento. Essas definições de até onde o preço pode ir, você também aprende passo a passo, como eu fiz agora. Ó. Eu sei que a ideia do preço é buscar aqui, ó. É buscar essa região. Você lembra que no começo eu fiz a marcação e deixei uma marcação ali? O que eu fiz? Quando ele fez esse padrão de vela aqui, ele fez uma ignição de movimento. Porém, quem está no treinamento, dá uma olhada no movimento, pessoal, ó. Ele veio, faz movimento, deixa fundo duplo, ele faz um movimento, segundo movimento, e agora, tecnicamente, ele pode fazer o terceiro movimento. Até onde vai o movimento? Esse movimento ele pode vir até aqui, ó, para quem está no treinamento, tá? Que está entendendo o que eu estou falando, aqui ou aqui. Então, quando eu traço essa linha aqui, ó, dentro da movimentação técnica e lógica que eu vejo, eu entendo que ele pode vir até aqui, mas eu não achava que ele fosse tocar e retornar como ele retornou por causa da volatilidade. Então, essa é a diferença no mercado de sexta-feira. Assim como mercados de segunda-feira, porque é o trabalho de início de mercado ou o trabalho de um final de mercado. Tecnicamente falando, terça, quarta e quinta, os mercados são mais aproveitáveis sem volatilidade. Por que isso? Por causa de movimentação de injeção de dinheiro, movimentação do gráfico. Aí você fala assim, não, Cadu, então eu não posso operar de segunda e sexta? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que um movimento como esse aqui, ó, deixa eu tirar essas linhas. Eu estou falando que um movimento como esse que eu fiz, se fosse um mercado sem volatilidade, esse loss aqui, ó, tecnicamente seria muito difícil eu tomar, porque ele continuaria no mínimo até essa região aqui. No mínimo, e pararia aqui, ó. Ele poderia até fazer um pavio assim e pararia aqui. Como ele fez isso aqui, ó. Como ele fez esse movimento aqui. Opa, deixa eu fechar aqui. Como ele fez esse movimento aqui. Tecnicamente falando. Agora, por ter essa volatilidade, e aí eu já consigo identificar quando eu vejo regiões com muito pavio, ó. Regiões com muito pavio, o gráfico ele pode fazer esse movimento sim. De buscar a região, tocar a região, recolher rapidamente.
porque há essa movimentação muito rápida. Tá vendo que o preço continua fazendo movimento? Ó? Então eu sei que, tecnicamente falando, ele já ultrapassou 50% deste movimento. Ó. Ele já ultrapassou 50% deste movimento e vai buscar liquidez lá em cima. A liquidez ela pode parar tanto nessa região que eu falei ou nessa região. Então é tranquilo continuar o movimento da tendência. Mas é claro, né? Para você operar o suporte e resistência, que aqui é um suporte e resistência dentro da tendência, você tem que entender o contexto do gráfico, entender a causa do movimento, entender a lógica do preço. Esse conjunto de fatores transforma um contexto gráfico em algo que você pode aplicar de forma simples, todos os dias no gráfico. Como eu fiz aqui, ó, um SDJPY, a entradinha de venda, tranquilo, né? O que você achou dessa entrada de venda? Perfeito, olha o preço, indo buscar a região, foi buscar a região, está retornando. Quando eu chego aqui em EURUSD, novamente tentando a continuidade aqui, ó, ele faz a pequena correção, a volatilidade que entrou, tomo loss, entendi tranquilamente o porquê, sei que eu devo continuar comprando dentro da lógica dos movimentos do preço. Então eu vou vendo toda uma estruturação do gráfico, eu vou vendo todos os padrões que ele me dá dentro do contexto gráfico, fechando regiões, fechando tendência, fechando padrão de vela, fechando fluxo do mercado, entendendo o que ele está fazendo. Logo, tomando esse loss, vou lá e faço uma entrada da continuidade, sabendo o que ele ia fazer numa terceira oportunidade. Então eu tive 3 oportunidades aqui no gráfico, em sei lá quantos minutos, em 15 minutos. Dessas 3 oportunidades, eu entrei numa entrada com 3 taxas, uma com uma e outra com 2, fazendo praticamente um 5-1 aqui em poucos minutos. Como eu estava falando para vocês, olha lá o preço indo buscar liquidez lá em cima, olha que coisa linda, ó. Como eu disse para vocês, qual é a diferença da análise gráfica que o Cadu faz? O Cadu vê a causa do movimento e vê o preço como efeito. O preço é o efeito, ou seja, uma lógica do preço. Ele tem que ter um efeito. Então, quando há movimento lógico, o preço toma uma atitude. Ele faz o quê? Um efeito. Então, é como se fosse pegar um exemplo bobo. Se eu estou em um tanque de água, com a água parada, e eu começo a movimentar a água com a minha mão, quais são os movimentos lógicos? Se eu estou fazendo um movimento numa região com água parada, logo o efeito é a água se movimentar. Nossa, Cadu, que efeito, que exemplo filosófico, né? Que coisa esdrúxula. Não, pessoal, eu estou falando isso para você entender. É como se fosse a questão da inércia e do movimento, sabe? A lei da força. Lei da força. Força é igual massa vezes aceleração. Como é que o gráfico vai ter uma força? Quando a massa acelera, faz aceleração. Então vamos entender assim, se o gráfico ele faz um movimento de força de alta, ele precisa ter o volume acelerando naquela região. Ele precisa ter uma demonstração de aceleração. Como é que eu vou entender então que ele vai acelerar ali na região? Eu vou aprender através dos padrões, através dos movimentos, através da ignição do preço ali, do volume financeiro, que eu posso entender como uma massa. Quanto mais volume financeiro eu tenho ali na região empurrando o preço, mais massa eu tenho para acelerar o preço, mais massa eu tenho para acelerar a movimentação. Então, logo, dentro de um movimento eu tenho um efeito. Logo, dentro da causa do movimento eu tenho uma lógica de preço. E isso significa contexto gráfico. Então, quando eu faço as minhas entradas dentro de um contexto, quando eu faço as minhas análises dentro de um contexto gráfico, eu estou vendo toda a padronagem da análise gráfica e isso você aprende passo a passo, por exemplo, no treinamento. Por isso que você viu o aluno Magno ali falando. Nos outros treinamentos eu via muita coisa básica, mas agora eu entendi de verdade, porque aqui eu vou a fundo naquilo que você precisa saber. A gente não trabalha suporte e resistência, a gente trabalha suporte e resistência avançado. A gente não trabalha suporte e resistência, a gente trabalha suporte e resistência dinâmico. A gente não trabalha tendência, a gente trabalha
projeções, retrações de tendências, movimentações de fluxo de tendência. Por quê? Porque existe uma causa, existe algo que movimenta, algo que faz o efeito do preço se movimentar. Então, logo, toda entrada existe uma lógica e uma razão. Se você aprender qual é a lógica e a razão para você operar um suporte e resistência, você vai entender como é que o gráfico trabalha. Se você entender qual é a lógica e a razão para eu fazer uma compra em uma tendência, ou fazer uma compra de continuidade ou uma compra de correção numa tendência, logo eu entendo a lógica e a razão do movimento. Se eu faço uma entrada em um suporte, uma resistência com lógica e razão, logo eu entendo a causa do movimento, logo eu vou entender a lógica do preço. Então, aprenda a analisar o gráfico com a causa do movimento e a lógica do preço em suporte e resistência. Você vai ver que sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. Você viu os alunos ali falando, você viu o aluno ali de 2 anos. É que tem tanto relato aqui, pessoal, que eu até me perco. Você viu o aluno ali relatando. Porque a hora que você entender essa dinâmica, as escamas dos olhos caem. Sabe aquela chavinha que você fala que precisa virar? A chavinha vira. E é algo tão legal, é algo que muda realmente a vida das pessoas. Tá bom? Esse é o meu intuito. Fazer com que a sua vida possa mudar e você possa enxergar de maneira correta como analisar o gráfico. Essa é a minha função. Eu sou um professor de análise gráfica. Eu te ensino a enxergar a lógica e a razão dos movimentos para que você, por mérito, que você, através dos seus estudos, cresça e conquiste os seus resultados. Tá bom, pessoal? Entendido? Compreendeu? Eu espero que a aula de hoje tenha sido uma aula abençoada, que tenha ajudado você. Ou uma hashtag para a gente deixar aqui no nosso canal, para você escrever na hora de deixar nos comentários. A gente pode escrever aqui, ó, lógica e razão, tá? Então toda entrada no trade, todo movimento, todo gráfico que você vai utilizar vai ter que ter lógica e razão. Toda entrada de movimento tem que ter uma lógica e uma razão. Se não tiver isso, você não vai ter uma causa do movimento e não vai ter a lógica do preço. Então, para que operar aquele suporte e resistência? Não tem o porquê. Então, aprenda da forma correta. Os links aí do treinamento estão aí abaixo do canal, estão no link da descrição, está aí no meu canal do YouTube. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Não fique de fora, se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Se inscreva aqui no canal, pessoal. Eu posto aula todos os dias, fazendo com que traga uma clareza para que você entenda como funciona o gráfico de forma simples, onde você consegue alcançar os seus objetivos, tá bom? Vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha uma sexta-feira aí abençoada e eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus.